Muito boa noite, famílias raras. Eu sou o André e nós estamos aqui com mais um episódio que eu tenho certeza que você vai ser tremendamente impactado pelo bate-papo. Hoje nós temos aí uma amiga que nós conhecemos aí na caminhada com o Samuel. Eu tenho certeza que aquilo que ela vai trazer vai contribuir com o maior número de pessoas. Então, por isso eu queria te convidar a compartilhar esse episódio com o maior número de pessoas. Compartilhe aí nas suas redes sociais, nos ajude aí a levar esse conteúdo para poder, de alguma forma, gerar, né, o impacto que nós estamos gerando com o projeto, com cada episódio. Eu tenho certeza que hoje você vai entender muita coisa a respeito da nutrição. E hoje eu tenho o prazer de estar comigo aqui dividindo a mesa a Jocasta. Jocasta esteve junto conosco e com o Samuel e a gente veio, né, eu acho que, eu não lembro certinho quando que a gente, a Jocasta entrou na nossa vida, mas eu sei que ela entrou e fez uma maior diferença para nós. Eu tenho certeza que ela vai poder contribuir com você. Jocasta, seja muito bem-vinda à mesa da Famílias Raras. Para nós é um prazer poder dividir, né? Para mim, eu fico lisonjeado de te receber aqui. Seja muito bem-vinda, fica à vontade. Eu sempre falo, a casa é sua, a mesa é sua, nós vamos bater um papo aqui legal. A Jocasta, vou deixar ela se apresentar, mas ela é nutricionista, tem uma especialidade com crianças especiais. Eu tenho certeza que, Jocasta, esse episódio nosso vai poder ajudar o maior número de pessoas, e esse é o nosso objetivo, né? Ser uma voz, mas ser também, né, um suporte para essas famílias. E nós vivenciamos, né, a dificuldade que é pegar a alimentação com crianças, principalmente, né, no nosso caso, o Samuel ele tinha a gastrostomia, tem várias, né, os pormenores ali que eu tenho certeza que você vai poder nos ajudar. Seja bem-vinda, queria que você se apresentasse aí para o nosso público. Muito obrigada. Eu estou muito feliz em estar aqui, poder contribuir com esse projeto muito bonito, e é uma alegria imensa, realmente, a gente poder contribuir com um pouquinho que a gente sabe e que com certeza vai ajudar outras famílias, né? A gente precisa muito de informação, sempre falo isso para os pacientes, a informação, ela liberta, ela é muito importante. Eu sou nutricionista, me formei no finalzinho de 2016. Antes eu já era técnica em nutrição, então eu fiz o curso técnico antes do curso de graduação, aí eu tinha certeza que era isso que eu queria, fui para graduação em nutrição, depois fui para residência, né? Para quem não sabe, a residência é como a que tem para o médico. O médico, para se tornar um pediatra, ele precisa fazer a residência em pediatria. E para outras áreas a gente também tem, a minha residência foi na área de pessoa, né, com deficiência. E depois disso fiz outros cursos, mestrado, enfim. Legal. E aí, desde que eu me formei, eu atuo nessa área, né? Lá atrás eu comecei no transtorno do espectro autista. No início de tudo, foi o que me chamou a atenção para essa área, porque a gente não aprende isso na graduação, ninguém... os cursos de saúde, infelizmente, a gente ainda não tem essa questão de saúde da pessoa com deficiência, de saúde da pessoa com doença rara. E o que me fez começar foi realmente o autismo. Depois eu fui para a residência, isso se ampliou, porque aí eu conheci o mundo da genética, das doenças genéticas. E aí foi só ampliando ainda mais a área de conhecimento. Que legal. Eu estava ouvindo você falar aqui, pensando, como que algo que eu falo que arde no nosso coração tem a oportunidade, nos dá a oportunidade, na verdade, de conhecer um mundo que, no nosso caso, era um mundo que a gente nunca tinha visto, nunca tinha pensado em entrar. E é tão engraçado que às vezes eu levava o Samuel e fazer ali um pré-anestésico, uma coisa assim. Você perguntava, você é da saúde? Eu falei, sou da área. Fui formado lá na UTI, 3 meses de UTI me deu a experiência que eu tenho hoje. Mas que legal, eu gosto de ver, né? Você transmite uma paixão pelo que você faz. E conta pra nós um pouquinho como é que começou essa paixão pela nutrição, por que da nutrição? Então, no início de tudo, o meu objetivo era ir para a África, trabalhar com as crianças, né, desnutridas e tudo mais. Então, assim, era algo que na época me chamava muito a atenção. Depois, na graduação, teve uma época que eu queria muito trabalhar com comportamento alimentar e obesidade. Mas olha como é interessante a vida, né? A gente nunca sabe das surpresas que nos reservam.
E aí, no finalzinho da graduação, a minha mãe começou a trabalhar numa escola e lá ela conheceu uma criança com deficiência. Ela falava muito dessa criança, era uma criança que tinha múltiplas deficiências. E ela falava assim, não, essa criança eu acho que tem autismo, né? Tá dentro do espectro do autismo. E aí eu falava, gente, mas o que é autismo? Eu falei, mãe, o que é isso? E aí ela me contava as histórias dessa criança e eu falava, gente, mas como que ninguém faz nada? Como que... Parece que as pessoas não se importam, parece que não tem um envolvimento para essa criança melhorar, né? Muitos profissionais, sejam da saúde ou da educação, para fazer com que essa criança melhore. E algumas coisas me indignavam muito. E foi onde eu comecei a estudar. E eu comecei a estudar, vi que tinha muita coisa relacionada à nutrição, muitas dificuldades. E, a princípio, eu queria fazer uma especialidade, uma especialização e ser especialista em autismo. Só que aí não tinha, na época, nutrição e autismo, não tinha. Hoje a gente tem mais cursos, mais coisas, mas naquela época não tinha. E aí o mais próximo que eu achei foi a residência. Mas foi ótimo, porque quando eu fui para a residência, o mundo se abriu assim de possibilidades e de conhecimento, porque aí eu fui para diversos ambulatórios dentro do hospital e fui me apaixonando cada vez mais. Que legal. Então foi a partir dessa criança que tudo começou. E você formou onde? Na UFO. Na UFO. Foi que na legal. UFO. E como que ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela me contando também um pouquinho da sua trajetória, né? E eu lembro que eu falei assim para ela, eu fui, né, para um projeto Famílias Raras por conta de uma criança, o meu filho. Só que através do Samuel eu vi outras realidades que isso vai cada vez ampliando, né? E como você falou, a falta da informação, eu acho que é um dos maiores problemas que nós temos hoje, que limita, de repente, até o desenvolvimento. Eu lembro que com o Samuel, a gente conseguiu grandes desenvolvimentos, mas porque a gente foi atrás de informação, a gente pesquisou. Graças a Deus, né, a gente teve várias pessoas que marcaram, né, a nossa vida. Quando você chegou, nos ajudou na nutrição. E falar de nutrição para criança especial, que no caso do Samuel que não desenvolveu a deglutição, a sucção, é algo que eu vejo que é um limitador. Tem muitas famílias hoje que não entendem, né? Desde o cuidado da manipulação do alimento, mas o que eu vou dar de alimento para essa criança? Então eu queria que a gente, né, começasse esse papo, você contando um pouquinho para nós, nessa caminhada, o que foi o diferencial, o que você descobriu que fez você conseguir chegar onde você está hoje? Na residência, eu passei por muitos ambulatórios, né? De paralisia cerebral, de doenças genéticas raras, de erros inatos do metabolismo, enfim, de epilepsia, né? Tinha alguns ambulatórios que a gente também trabalhava com epilepsia. E ali, dentro de cada, né, subespecialidade, vamos dizer assim, eu comecei a ver muitas coisas em comum. A dificuldade dessa questão da alimentação, né? O que dá, como fornecer, a dieta por sonda, o que a gente faz da comida, não dá comida, como que vai fazer isso, como que vai adaptar essa comida quando a criança tem uma dificuldade para engolir, a gente precisa adaptar uma comida pastosa, mas como fazer essa... A maioria das pessoas não explicam, só falam assim, tem que comer pastoso, mas como fazer esse pastoso no dia a dia? Eu comecei a ver que tinham muitas dificuldades, os diagnósticos eram diferentes, mas as dificuldades eram as mesmas. E basicamente era esse desafio do que dá, né? Qual tipo de alimento seria melhor e como oferecer esse alimento. Eram grandes dificuldades e aí as pessoas falavam, mas não tem uma receita, não tem um livro, não tem... E até pra gente enquanto profissional, porque quando você está num serviço público de saúde, as agendas elas são assim, lotadas o tempo todo. Então, a gente tinha muitos pacientes, a gente não tinha como ter uma consulta longa, demorada, aquela coisa, porque senão não dava tempo de atender todo mundo. E como profissional, eu tinha essa dificuldade também, né? Porque a gente não tinha como desenvolver materiais, porque não dava tempo, né? Desenvolver materiais e ter materiais ali que auxiliassem. Então, eu comecei a ver todos esses desafios, tanto das famílias quanto do lado profissional também, porque a gente não tem isso em livro, a gente não aprende isso na graduação. Então, foram coisas que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Que legal. E você falou eu lembro que uma vez a gente foi no ambulatório da UFO
E realmente, essa é uma realidade que nós temos hoje Sim. dentro do sistema público, mas também dentro do sistema privado. Né? Como Sim. a gente tem muito. E é tão interessante isso porque todo mundo aguarda quando entra para ser, né, uma consulta com a nutricionista, todo mundo está aguardando aquela receita que vai ajudar aquele. Então eu creio que eu penso, na verdade, que isso poderia ter realmente foi um desafio, né, para você, para vocês da área. Hoje é realmente um desafio. Mas se a gente for pensar há 10 anos atrás, como é que era essa realidade? Ah, muito pior. Muito pior, assim, vem melhorando Uhum, muito, muito mesmo. É o que eu te falei, uhum, quando eu comecei lá atrás, eu queria uma especialização na área de autismo. uhum. Não tinha naquela época. Hoje a gente já tem mais cursos, mais coisas, tudo vem avançando Uhum. mais. Até o próprio tratamento das doenças Uhum. raras, né? Ele vem avançando. Claro, depende de cada doença, mas vem avançando É. nos últimos Eu anos. costumo falar que cada raridade tem a sua particularidade. Sim. Mas como você mesmo falou, todas as raridades se conversam em um determinado ponto, né, da nutrição, Uhum. da alimentação. Então eu acho importante, acho que todos, né, você que está nos assistindo aí, entender a importância da nutrição para sua criança, para o seu adolescente, que é especial, porque isso vai fazer diferença, né, Jocasta? Vai fazer Total. diferença no desenvolvimento, mas também nas terapias. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, como que foi, né, os primeiros atendimentos, aquilo que você foi vivendo, aquilo que você viu que deu certo, aquilo que não deu certo. Como é que foi isso para você? Foi difícil, porque como eu não tinha essa base da graduação, né, Aham. você vai atrás de pesquisa, de estudar, de tentar achar um artigo, alguma coisa que te dê Uhum. um rumo, né? Mas a residência foi um divisor de águas, assim, porque é muito múltiplo, Uhum. né? Muito multiprofissional. Então, todos os lugares onde eu estava sempre tinha pessoas de outra área, um médico, um dentista, um fisioterapeuta, um psicólogo. Sempre eu estava rodeada de outras pessoas. E aí isso foi agregando muito. Porque era o gastro que falava, não, mas assim, assim, assado é melhor para essa doença. Aí eu falava, então, como nutricionista, eu já tenho que ficar mais atenta a esses Uhum. sintomas, porque vai atrapalhar no medicamento, porque... Então, o multi, ele foi, assim, o Uhum. essencial para mim, né? E então, como não tinha a informação, a residência foi realmente o que me trouxe. Claro, tinham esses desafios, porque da nossa parte específica da nutrição não tinha Uhum. muita coisa, mas eu acho que foi muito com o multi que isso foi melhorando, sabe? Uhum. E aí, depois da residência, eu passei a trabalhar particular, né? E aí eu conseguia ter uma dedicação melhor, Uhum. assim, um tempo maior com as famílias. E eu comecei a desenvolver isso mesmo. Então, eu falo que a cozinha da minha casa tem hora que vira um laboratório, porque eu testo fórmula, eu testo formulação. Ah, vai colocar óleo aqui, vai colocar um suplemento de carboidrato. Então, eu testo tudo para saber se vai Uhum. passar no buraquinho da mamadeira ou se vai passar, né, do bico da mamadeira, se vai passar na sonda, se não vai ficar muito grosso, se a Uhum. diluição vai ficar boa. Então, eu comecei a Uhum. testar tudo. Então, cada paciente meu, eu comecei a fazer testes de receitas específicas, de adaptar receitas. E aí foi onde eu fui conseguindo criar os meus materiais para Uhum. poder ajudar essas pessoas. Que legal. Você falou que o que chamou sua atenção foi o autismo, né? O autismo a gente vê que tem se falado muito, a crescente, né? Eu estava Sim, vendo sim. algumas publicações, né? E eu lembro teve um médico que a gente foi, né, esses meses para trás, ele falou que existe, né, um dado falando que até 2050, pelo menos 50% das crianças que vão nascer já vai nascer com a predisposição do autismo. Uhum. Você acha, na sua opinião, acha não, na verdade, na sua opinião, né? Você vê que isso está ligado muito à alimentação? Ou não tem nada com isso? Não, não tem uma causalidade, né? A Uhum, alimentação, ela não vai causar o autismo. A gente sabe que hoje a causa está muito mais relacionada a alterações uhum, genéticas e influenciadas uhum, pelo ambiente. Mas o que acontece muito é que as próprias características do autismo, elas favorecem essas dificuldades na uhum, alimentação. uhum, Né? Então, às vezes, a gente tem uma criança que ela tem muita
muita dificuldade em relação a cores, a texturas, porque ela tem uma alteração sensorial. Então, a forma como o corpo dela interpreta aquelas informações é diferente. Então, às vezes, se ela tem um sensorial ali que está muito carregado, muito, às vezes, uma cor, um cheiro, a textura, né? Eu falo muito isso com as famílias. Mas come tal alimento. Eu falo, mas sempre pense como esse alimento vai se transformar na boca. Né? Às vezes, uma queixa muito comum que eu tenho, a criança não come carne. Né? Não é que a gente seja obrigado a comer carne, mas depende da cultura, né? Dos hábitos da família, e muitas vezes não come outros alimentos que são ricos em proteína, então a carne vai ser importante. E aí é uma queixa muito comum das famílias, e eu falo muito isso. Sempre pensar no que esse alimento ele faz dentro da boca. A carne, se você colocar ali com a saliva, ela não vai se modificar. Você precisa mastigar várias vezes. Já outros alimentos, por exemplo, alguns biscoitos, eles são duros, crocantes, mas quando você coloca na boca, eles se dissolvem ali com a saliva. Então, eu sempre falo isso com as famílias. A gente, no autismo, a gente tem essas questões associadas. Então, às vezes, um limiar de frustração deles pode ser reduzido. Então, eu colocar uma coisa ali diferente, não é o que eu esperava, isso vai impactar, né? A questão da rotina. A rotina para eles é muito importante. Então, se foi aquela rotina com aqueles alimentos ali, depois você tentar mudar, chegar com brócolis desse tamanho no prato, não vai dar certo. Então, a gente tem as próprias características do autismo influenciando a alimentação. E aí, hoje eu vejo que foi muito importante ter começado no autismo, porque depois, quando eu fui para as doenças raras, a gente tem muito autismo como comorbidade. Então, hoje eu consigo entender, né, e olhar essa criança muito melhor globalmente ali, porque eu já tenho essa, né, bagagem aí, esse repertório todo de conhecimento em relação ao autismo, e a gente consegue agregar com a doença rara e olhar essa criança como um todo, né? É legal você falar do olhar como tudo. A doutora Daniela esteve com a gente aqui, e eu lembro que ela foi uma das primeiras pessoas que falou para nós, assim, porque o Samuel, ele tinha a perninha dele, era girada no quadril e no joelho. Ela falava, a gente tem que olhar pro Samuel. O Samuel está no centro, nós vamos dar as mãos aqui para a gente conseguir contribuir, cada um na sua especialidade. Sim. Até porque tem um outro problema nas doenças raras, né? A não diagnosticação da síndrome, que foi o caso do Samuel. O Samuel, ele não tinha uma síndrome diagnosticada. Então, o desafio era muito maior. E aí, o que nós tínhamos que fazer? Eu lembro direitinho que a doutora Daniela falou isso, e isso chamou para nós a atenção. Porque muitas vezes a gente quer atacar uma área, mas essa área, ela pode, né, desregular outras áreas que estão aí já em andamento, em evolução. Então, acho que é importante isso, né? E você falando, eu lembrava muito, qual que é a fórmula que nós vamos dar para o Samuel agora? E falando em fórmula, né, tem todo um desafio da fórmula. Eu não conhecia, né? A gente está conhece uma ou duas marcas. Aí você vai conhecer a marca que, por conta disso, aí tem porque a partícula é quebrada, né? E eu acho um desafio a fórmula, né? Mas a fórmula, ela contribui, né? Sim, com certeza, muito. E principalmente nas doenças raras, né? Que elas são relacionadas ao metabolismo, que são os erros inatos do metabolismo. A gente tem alterações ali em alguma via metabólica. Eu sempre explico para as famílias assim. É como se você tivesse um colar de pérolas, você tem uma tesoura que você precisa cortar esse colar, porque você precisa de cada pérola separada. Só que essa tesoura, ela tá com defeito. Ela não tá cortando muito bem. Ela até corta, mas você não consegue trabalhar com ela. E é isso que acontece na maioria dos erros inatos. Então, é um defeito da enzima. A enzima é como se fosse essa tesoura, que ela não corta adequadamente. Então, esse colar de pérolas vai se acumulando ali. E tudo que se acumula precisa, no nosso metabolismo, precisa pegar uma rota alternativa. E nessas rotas alternativas, a gente vai ter uma série de outros problemas. Vai acumular em células, em regiões específicas, pode acumular amônia, que vai para o cérebro e é altamente tóxico, enfim. E nessa questão das fórmulas, né, muitos erros inatos, eles são tratados por dieta. O tratamento, ele é a dieta. E muitos deles, a gente tem fórmulas especializadas. Só que essas fórmulas, elas são de alto custo. Eu lembro que eu brincava que era
a fórmula fio de ouro, porque a grama dele é quase o valor do ouro. Então, assim, as fórmulas em geral, elas já não são tão baratas, principalmente quando a gente tem suplementos específicos, igual você falou, alguns estão mais quebradinhos, outros não têm lactose, alguns são de proteína da soja, proteína do arroz, né? A gente tem vários tipos de fórmulas, mas essas são as fórmulas para uso geral, vamos dizer assim. Já as fórmulas metabólicas, elas são direcionadas para essas pessoas com essas doenças raras específicas e o preço delas varia muito, depende, né, do tipo da doença, mas varia de 300 a 2.000 reais cada lata. Então, ó, nenhuma família consegue, porque não vai usar, geralmente não usa só uma lata, por mês usa mais de uma lata. Geralmente então, são as menores, né? Sim, Nunca são pequenas. Aquela grandona, não. você vai ver a menorzinha. 300, 400 gramas, né? Elas são aquelas pequenininhas. Então, esse é um grande desafio que a gente tem também, né? Na nutrição, que são as fórmulas. Aí a gente tem que judicializar e etc., entrar com relatórios, com processos e etc. E que as famílias ficam muito preocupadas, porque às vezes a gente não tem como esperar. Né? Ou às vezes a gente espera, por exemplo, eu tenho um paciente que a gente está aguardando a decisão judicial agora. E aí o pai me perguntou, e aí, Jocasta, mas o que a gente vai fazer? Eu falei, olha, o que podia fazer da dieta, eu tentei ali, né, manejar até a gente conseguir a fórmula, mas não tem mais nada que a gente possa fazer. A gente já entrou na justiça, já fez o pedido, a gente está tentando aqui com a dieta, né, manter os níveis normais dos metabólitos e tal. Agora é a gente esperar. Esse é um grande desafio, né? Porque a gente não tem políticas específicas para isso. Eu acho interessante você falar isso aí, porque talvez você que está nos ouvindo aí, você pode estar nessa situação. Eu tentei de uma forma normal, vamos falar assim, de uma via normal, a alimentação, mas eu tenho que ir para outro tipo de alimentação. É importante você observar aqui que a Jocasta está falando que você não vai fugir da judicialização, não tem como. Por quê? Porque são fórmulas altamente caras. E eu falo assim que hoje a gente tem a informação, né? Vocês estão trazendo essa informação para nós, isso é muito bom. Mas quando a gente vai pensar na nação que tem aí 20, 30 milhões de pessoas especiais, aí catalogadas, tem muito que não tem nem o diagnóstico, eu vejo isso um grande desafio. Sim. Eu penso que 10, 20 anos atrás, muitas crianças morriam porque não tinha nutrição correta de acordo com aquilo que tinha. E olha tanto que é importante o papel da nutricionista, né, no desenvolvimento de uma criança rara, de uma família rara, né? E eu não tinha essa noção, né? Quando a gente nunca precisou de tomar um leite especial, nunca precisou de entender algumas coisas, eu acho interessante. E você falando isso pra mim, me lembra, né, que a importância, né? Porque eu lembro que quando o Samuel nasceu, ele nasceu com 1,890 kg, foi para 1,420 kg. Então, assim, olha, isso, quando ele saiu do hospital, ele saiu com 2,4 kg, mais ou menos. Mas a gente sabia que faltava nutrientes. Eu lembro que a primeira consulta que a gente fez, o Dr. Marcos falou, olha, procura uma nutricionista especializada, porque é importante. Então, quando você veio para nossa vida, veio no momento que realmente foi um divisor de águas, porque o Samuel precisava de algumas coisas. Agora, quantas pessoas lá fora estão precisando e não têm esse acesso? Sim, muitas. E você vê na rede do SUS, você vai ver, o número aumenta mais ainda, né? Porque, de repente, na rede privada, você consegue judicializar, é mais rápido com uma empresa, uma operadora, né? Então, eu fico pensando, como que essas famílias vão fazer, Jocasta? É um grande desafio, uma preocupação, né, que eu tenho. Porque, assim, a vontade que a gente tem é de ajudar todo mundo, de abraçar, né, a todos e poder cuidar de cada um. Mas é um grande desafio, assim. Eu penso que quando a gente vem para a internet para falar sobre, né, essas coisas, para falar sobre as doenças raras, né, eu gosto muito de falar nos dias de conscientização, né, sempre tem, todo mês eu procuro lá, hoje esse mês é o mês de conscientização da doença X. Então eu gosto de colocar isso nas minhas redes sociais,
da parte da nutrição, o que a gente poderia fazer, né, para essa doença rara aqui? Quais são os pontos que a gente precisa olhar? Acho que é a forma que a gente tem de ajudar, né? E, claro, a gente pressionando mesmo, né, os órgãos públicos para que... a gente já vem nessa caminhada, nessa jornada há um tempo. Eu cheguei a participar de uma das reuniões para a instituição, né, do Centro de Doenças Raras, mas... infelizmente, é algo que ainda está só no nosso sonho. A gente não tem esse apoio, né, do governo. E esse é o sentimento que você falou, né? A gente teve no mês de conscientização do autismo, eu entrevistei, bati um papo, na verdade, com 3 famílias que estão vivenciando, suas crianças já estão aí, se eu não me engano, de 5 anos para cima. Os desafios, seja na educação, não tem uma instituição que consegue acolher, não consegue olhar para aquela criança com os olhos que tem que ser olhado para poder dar a ela o direito. Eu falo isso, é um direito dela estudar, se desenvolver, né, se qualificar, porque dos pilares do projeto é dar para essa criança, que futuramente será um adulto, uma autonomia. Sim, se eu não trabalho aqui, né, na idade que ela está hoje, é muito difícil ele ter uma autonomia. Se ele não tem uma educação, se ele não tem uma saúde adequada. Sim. Então, isso que você falou é o sentimento de todos nós, pais, que a gente está realmente com as mãos atadas. Essa foi a expressão que uma mãe, a Fernanda, usou aqui. Nós estamos de mãos atadas. E realmente é legal ver você falando de lutar por isso, porque esse é o nosso sentimento. Sim. Porque falar de nutrição, para mim, é muito mais do que uma comida no prato, né? Ela tem todo um porquê atrás, porque cada realidade tem a sua necessidade. Só que a gente está falando de uma expectativa de vida, a gente está falando de uma autonomia de vida para essa criança que será um adulto daqui uns dias. Sim, na verdade, uma autonomia alimentar. Alimentar. Né? Eu falo muito isso com as famílias. Come sozinho? Consegue pegar? Ah, não consegue, mas tem como a gente trabalhar uma colher adaptada, né? Às vezes a gente tem hoje algumas formas de adaptar e os terapeutas ocupacionais nos ajudam muito nesse sentido, porque são atividades de vida diária, né? A alimentação entra ali, além das outras coisas, escovar os dentes, né? Tomar água, são tantas coisas que a gente faz todos os dias. E a alimentação está dentro das atividades de vida diária. Eu sempre falo isso com as famílias. Autonomia. Ah, mas eu dou comida. Sabe, você dá hoje. Só que você não vai estar aqui para sempre, né? A gente precisa colocar autonomia para essa criança. O máximo que a gente conseguir dentro das habilidades dela, da realidade dela. Mas o máximo que a gente conseguir. Então, eu falo muito isso. A gente consegue colocar para a mesa, para pelo menos comer com uma colher adaptada, alguma coisa nesse sentido. A gente consegue colocar essa criança para diluir a própria fórmula dela, se são crianças maiores, para diluir a própria fórmula, vamos ensinar ela como é que faz. Porque aos pouquinhos a gente vai trabalhando, até receitas, eu falo muito isso. Receitas, coisas práticas, fáceis de fazer, que você mistura ali, coloca na air fryer, no forno e rapidinho está pronto. A gente trabalhar isso com as crianças, porque na verdade a gente está trabalhando várias coisas. Várias coisas. Quando eu trabalho, né, o terapeuta trabalha para colocar a colher, isso aqui é centralização, a gente precisa de muito desenvolvimento para poder fazer esse movimento, né, e levar à boca. Então, na verdade, quando a gente está trabalhando essas pequenas coisas com a alimentação, é uma terapia, a gente também está trabalhando várias outras. Então, o máximo de autonomia que a gente puder trabalhar dentro da realidade dessa criança é excelente. Porque no futuro a gente vai colher isso. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas falam assim para mim: ah, mas hoje eu faço, hoje. Mas e daqui a um tempo? Né? Essa pandemia ensinou muito para nós isso. O hoje, para muitos, não tem mais o hoje, né? E quantas famílias foram aí, né, perdendo seus entes queridos, não tem hoje. E como é que eu vou fazer isso lá na frente com alguém que tem uma limitação? Sim, sim. Tanto é que uma das discussões que tem se feito aí são de casas, instituições específicas para acolher pessoas com deficiência que perderam, né, o seu cuidador. E aí, lá na frente, quando esse cuidador já são adultos, esse cuidador vem a falecer, e aí quem vai cuidar?
né? A gente precisa ter essas instituições especializadas para acolher essas pessoas que às vezes não vai ter, nem sempre tem a outra pessoa da família ali. Às vezes só tinha a mãe que cuidava. A mãe faleceu e não Eu tem gosto mais de pensar, ninguém. se a gente, né, eu gosto de falar, na verdade, se a gente não pensar antecipado, a gente sempre vai ficar apagando fogo. Sim. Eu vim da área de TI, né? Eu sou formado em TI, né? Caí num projeto aí por paixão e me encontrei, né, nisso que a gente está desenvolvendo. Mas eu sempre falava uma coisa numa empresa que eu trabalhei. Falei, gente, não dá mais pra gente sentar toda a reunião, que era toda segunda-feira, para só apagar fogo. Se a gente não começar a desenvolver ferramentas que vão nos Sim. dar base para a gente crescer e lá na frente a gente fala, ó, que seja um mês, um ano, fala, nós não estamos apagando fogo, nós estamos provendo, no nosso caso era tecnologia e solução para aquele cliente. Eu Sim. penso exatamente isso, como você falou, não faz sentido a gente ficar só pensando no hoje. Se eu não pensar daqui 10 anos, daqui 20 anos, ou seja, Sim. principalmente nessa realidade aumentada que nós temos, né? A tecnologia ela veio no lado positivo dela, nos dando a possibilidade de desenvolver ferramentas para frente. Então, eu acho isso importante. Você tocou num assunto que eu gosto muito, que eu falo muito, que é, e aí daqui 10 anos? Sim. Você pega aí uma criança que é uma criança, mas daqui 10 anos ela já é um adolescente, e quando ela tiver 40 e não tiver mais o pai? Exatamente. E como que a gente pode unir diferentes áreas, né? Você falando da TI. Será que a gente não pode pensar num software, numa coisa específica que vai ajudar na alimentação, né? Hoje a gente já tem alguns equipamentos, por exemplo, que a pessoa consegue escrever com o olhar, né? Tem alguns dispositivos. Isso é muito importante, porque às vezes a gente está dando um alimento ali que essa criança não gosta, que essa pessoa não gosta, ou que está incomodando de alguma forma. Ah, eu como isso aqui, mas eu não estou sentindo bem. E às vezes é uma criança que não fala, né? Não desenvolveu a fala, mas a gente precisa desenvolver a comunicação. Olha só que legal. A comunicação é fundamental. Eu preciso saber se essa criança está com dor, se come o alimento e está desconfortável. Às vezes a gente vai olhar, né? Tá com a barriga inchada, tá sentindo desconfortável, mas nem sempre. Às vezes tá sentindo alguma coisa que não é visível ali, mas essa criança não consegue comunicar. Então, a comunicação também ela é muito importante. A gente juntar essas tecnologias, né? Agregar essas tecnologias a favor da alimentação. É muito mais do que uma receita, um protocolo, né? Eu sei que os protocolos são importantes, ajudam ali, porém, quando a gente vai olhando, vai além disso, né? Porque se eu olho para aquela criança como alguém que lá na frente vai ser um futuro adulto e ele precisa desenvolver, eu vou além daquilo que é a receita, né? Eu tenho que ir pensar. Eu gosto muito disso. Eu acho que é um tema legal da gente poder depois debater e falar o que a gente vai fazer, o que a gente pode juntar essas áreas para futuramente dar uma qualidade, eu tô falando qualidade, expectativa de vida. Porque por mais que não fale, ele está tendo um sentimento dentro dele. Sim. Eu estou alimentando, aquilo ali está me nutrindo, mas e o sentimento? O que está causando? Sim. É um mal-estar, é uma alegria, não é uma alegria? Eu particularmente falo, André, você gosta de beterraba? Não. Então, quando eu como, querendo ou não, vai me gerar algo, né? Sim. Mas eu como porque precisa comer, para do nutriente, tudo mais. E quem não consegue falar? Sim. E entra na questão da autonomia que a gente falou, né? Então, uma criança que ela não fala, que ela usa gastrostomia. Então, pensa se a gente tem esses dispositivos aí associados para comunicação. Ela pode ter autonomia de escolher que fruta que ela quer que coloque hoje na vitamina que vai passar, né? Isso é muito importante. Olha que legal. São coisas que eu sempre falo para as famílias. Se a gente ficar só na dor, eu não consigo olhar para quem está fora. Eu sei que é difícil, a gente viveu fases difíceis, momentos difíceis, mas quando a gente tira o olhar da dor e olha, né, eu lembro que a Marina fez uma vez no Dia das Mães, eles entrevistaram ela, o pessoal da Paranaíba, e ela falou assim, olha, eu olho para o Samuel, eu não vejo as limitações, eu vejo o potencial que ele tem. Exatamente. E isso nos deu força para olhar em todas as áreas. Olha, o que a nutricionista pode ajudar, o que a TO pode ajudar, o que o físio. E aí, no nosso dia a dia, a gente falou, Jocasta, ó, esse alimento aqui não tá legal pro Samuel, por conta disso. Ou a gente não tá conseguindo dar por conta da rotina dele mesmo. Sim. Porque ele realmente vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, a rotina vai mudando, mas é importante essa interação. Sim. Tanto você falando aí
de potencial, né? Eu até lembrei que no meu Instagram, a bio que eu coloquei lá, explorando a potência de cada criança através da alimentação. Porque é isso que eu acredito. Dentro do potencial dela, daquilo que ela tem, não é do diagnóstico. Diagnóstico, claro, a gente precisa saber qual é, tem algumas coisas que a gente vai precisar olhar com um pouco mais de cuidado, mas diagnóstico não é destino, né? Aquela famosa frase que está sempre aí no mundo das doenças raras. Então, o diagnóstico não é destino, a gente vai olhar essa criança como um todo e explorar todo o potencial que ela tem. Né? E com a alimentação, a gente vai poder alcançar muitas coisas aí. Essa criança bem nutrida, ela consegue ter uma resposta muito melhor nas terapias. Legal. Qual que é o seu arroba lá? Deixa o pessoal seguir você no Instagram. Jocasta Rocha, Jokasta. Você pode seguir a Jocasta ali, você vai ter vários posts legais ali para te trazer informação, né? Nós estamos falando de informação também. É importante compartilhar o Instagram dela aí com o maior número de pessoas, porque pode ajudar. Nós vivemos essa dificuldade. O Samuel tinha uma gastrostomia. Sim. E é uma alimentação, porque no coração do pai e da mãe, nossa, eu queria que meu filho alimentasse por vias normais, naturais. E quando a gente vai para esse mundo de dispositivos, quais são as dificuldades, quais são os cuidados que você tem visto? Eu acho que a principal dificuldade é relacionada ao conhecimento. Né? A gente não fala sobre isso. Tanto é que esse ano eu quis fazer, em fevereiro a gente tem a Semana Mundial de Conscientização das Sondas de Alimentação, e eu fiz uma sériezinha de 5 vídeos, então todo dia eu coloquei um vídeo falando sobre as sondas, porque eu tinha feito uma enquete no meu Instagram e perguntando para as pessoas o que elas achavam, né? Se elas associavam isso a uma pessoa debilitada, hospitalizada, em estado grave. E a maioria respondeu que sim, que achava. E os que responderam que não, ou tinham alguém na família que usava, ou era profissional de saúde, então já sabia das indicações, da importância, etc. Então, eu fiz essa sériezinha porque eu falei, a gente precisa, é o que você falou, né? Como dar esse acesso? Eu acho que a internet é onde a gente vai conseguir falar e levar essa informação para mais pessoas. Então, a gente precisa, uma das principais dificuldades é realmente o conhecimento. As pessoas ainda têm as sondas e esses dispositivos, traqueostomia, gastrostomia, colostomia, muito associados à finitude, né? A algo muito grave. Porque, nossa, tá usando sonda, meu Deus. E eu sempre falo, claro, a gente tem esses dispositivos no sentido de cuidado hospitalar, mas não só isso, né? A gente tem a possibilidade de comer pela boca, e que bom que a gente tem a possibilidade de receber esse alimento por outra via, quando isso não é possível. Porque antigamente as pessoas morriam. A gente não tinha essa possibilidade. O dispositivo é vida, né? Dá a possibilidade de viver. Sim. E aí depois, quando foi instituído, ainda era tudo muito precário. Eles faziam de uma forma muito ainda amadora. E aí as pessoas morriam de infecção, porque não era um material preparado e adequado para aquilo. E hoje não. Hoje a gente já tem materiais mais adequados. Hoje a gente já tem toda uma técnica, tipos diferentes de sondas e etc. Então, acho que o principal desafio é realmente o conhecimento, né? Geralmente as famílias chegam muito assustadas, assim, colocou sonda, e agora? Nossa, como que vai ser? E, nossa, e tem que limpar, e tem que cuidar, e não se tem essa informação, né? Às vezes, eu já recebi famílias que a criança veio da internação com gastrostomia, eu falo, mas e aí, você tá fazendo a limpeza? Ué, mas ninguém me falou, ninguém me falou que eu tinha que limpar. Eu falei, nossa, mas tem que limpar, tem que fazer higienização. E, claro, a gente tem profissionais incríveis que fazem esse acompanhamento e essas orientações certinho, mas, infelizmente, a gente tem profissionais que não fazem. E essa família chega totalmente perdida, não sabe o que... eu posso passar comida? Eu posso passar água? E aí? Mas aí eu passo e depois... por exemplo, dos problemas assim que a gente vê relacionados à dieta que mais acontecem. Me falaram que tinha que passar 100 ml, mas o leite que eu diluo dá 150. Mas eu passo só o 100, porque me orientaram a passar 100, eu não passo de 100. E aí, esses 50 ml que você faz? Eu jogo fora. Eu falo, não joga fora, porque é nutriente que está indo ali para o lixo, né? Se você não está dando, a pessoa não vai receber, a criança não vai receber aqueles nutrientes, aquelas vitaminas, minerais, etc. Então, esse é um dos pontos, né, que eu falo, o conhecimento é tudo. Então, tem que orientar essa família. Olha, se você não está conseguindo passar tudo, a gente tem que ajustar, não pode ficar jogando o restinho que sobra fora.
Então, esse é o principal ponto que eu vejo, orientação. É legal você falar que passa o filme na cabeça da gente. Eu tô rindo aqui porque todos nós passamos esse desafio. Nossa, aí tá sobrando, jogo fora, coloco mais. Vou colocar mais. Nosso caso, a gente sempre colocava mais, né? Sim. Graças a Deus, Samuel nunca teve nenhum problema com isso, mas realmente é um desafio. Eu acho que junto com esse desafio, Jocasta, não sei se você concorda, tem um preconceito. Sim. Porque eu lembro, né, de algumas famílias que tiveram lá na UTI também, quando se falava, vai ter que colocar uma traque, vai ter que colocar uma gastro, isso era um grande desafio para a pessoa. Sim. Eu acho que o preconceito, eu acho que o externo é aquele preconceito nocivo, mas um preconceito interno por uma falta de informação. Sim. Daquilo que nós falamos, porque é a vida. O Samuel ele já nasceu tendo que ser entubado. Uhum. Ele extubava muito fácil. Ele tinha aquela laringomalácia. Então, assim, era difícil de... Né? Então, gente, a tráqueo para ele foi vida. A sonda, eu acho que se a gente tivesse insistido um pouquinho mais, poderia não ter colocado ela, mas foi importante no tempo, porque foi a primeira vez que ele broncoaspirou. Porque estava com a nasal e o bonitão gostava de vir cá e uma mãozinha dele tirava, aquilo ali deu problema. Foi a primeira intercorrência que a gente teve em casa, graças a Deus a gente conseguiu contornar ela. Mas o doutor Márcio falou, vamos para gasto? É vida para ele. Vai dar qualidade de vida. Nós estamos falando aqui de qualidade de vida, que eu acho que, independente de qual seja a área, a gente tem que olhar para aquele serzinho pequenininho ali, dar uma qualidade de vida para se desenvolver. Sim, sim, como um todo. A questão do conhecimento, é o que eu te falei. É porque sempre começa com aquela questão, né? Nossa, mas e aí vai usar a sonda? Eu já tenho um preconceito, a sociedade muito mais, porque... Uma criança com gastrostomia sendo alimentada na rua, os olhares, né? Nossa, como se fosse algo... Sendo que é uma oportunidade incrível da gente poder juntar essa criança com outra da mesma... vamos colocar aqui, né? Passar o leitinho do coleguinha, vamos dar o remedinho dele, vamos... Né? É uma oportunidade da gente trabalhar esse conhecimento, né? Trabalhar isso com outras crianças, com outras pessoas. E não aquela coisa, qual que é o probleminha dele? Qual que é... Não, gente, não é esse o ponto. É a gente olhar para essa criança, uma criança que come por outra via. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Acho que se a gente tivesse esse conhecimento na sociedade, se fosse algo mais difundido, eu acho que já seria um ponto muito mais fácil das famílias consentirem, né, com a gastrostomia. E aí, depois que coloca, tem todos esses desafios. Né? Tem todos esses desafios, mas o que eu sempre digo eu nunca tive, e também já li isso em pesquisas, várias pesquisas qualitativas que eles fazem entrevistando essas famílias, eu nunca vi uma família que tenha se arrependido de colocar, falar assim, foi um erro, eu nunca vi. Tenho colegas que compartilham do mesmo, e já li em pesquisas também. Pessoas falam assim, a gente resistiu muito, a gente não queria, mas... depois que colocou, a qualidade de vida é tanta. A criança adoece, eu não preciso ficar me preocupando se vai comer, se não vai. Se vai conseguir tomar água, se não vai. Você passa pela gastro, né? E muitas vezes essas famílias, antes da gastrostomia, né? Já é tudo tão difícil, porque tem terapias, tem a busca pelo diagnóstico, tem muitos médicos, muitos exames, muitas coisas, e às vezes gasta-se mais de 1 hora, 1h30. Eu já tive famílias que gastavam 2 horas para conseguir dar uma refeição para a criança. Então, que vida é essa? Mas eu dou, Jocasta, não importa, eu sei que dá, mas aí é onde eu chego, né, o ponto que eu chego com os pais. Quem cuida de quem cuida? Se você não cuidar de você não vai conseguir cuidar dessa pessoa. Então, é uma carga de estresse enorme. Então, se a gente conseguir reduzir um ponto do dia, se a gente conseguir melhorar um ponto do dia e, claro, vai estar dando uma nutrição adequada para essa criança, ela vai desenvolver muito melhor, ela vai, né, conseguir crescer e fazer as terapias e tudo muito melhor. E essa família mais em paz, com mais qualidade de vida... É outra vida. Eu lembro que você está falando aí que quando o Samuel usava a nasal, o desenvolvimento dele físico foi porque eu lembro que a quantidade de ml era menor, o que poderia oferecer era líquido, praticamente o leite, né? No começo era o leite materno, depois passou para a fórmula, mas quando a gente entrou para
pra gastro, eu lembro que sim, mudou, porque ele começou a alimentar de outras coisas. Isso, pra nós, como família, foi bom, porque era o momento da família junto com o Samuel pra alimentação. Uhum. E era uma diversão. Né? Eu tenho Sim, alguns videozinhos dele, algumas fotos, você vê que a gente ofertava na gastro, mas sempre a gente ofertava na boca pra ele sentir sim, a textura. Eu lembro que a sim, doutora Gretza, que era a gastro dele, falava muito isso, ó, põe na boca, deixa ele sentir, deixa ele brincar, deixa ele, sim. por mais que ele rejeitava bastante, porque acho que foi muito traumático a Uhum. intubação, né? E Sim, isso, acho sim. que ele tinha esse trauma ali, porque muitas vezes ele engolia, muitas vezes ele comia, muitas vezes ele chegou até a fazer a sucção na narina, no peito. Uhum. Então a gente sabia que aquilo ali era muito mais um trauma, de uma falta de um desenvolvimento depois por conta do trauma, do que um Uhum. diagnóstico que fala, ó, é para a vida inteira. Mas era um momento legal. Que Uhum. bagunça que era, que festa que era, porque assim, a gente mostrava pra ele e ele gostava. E é interessante você falar de preferência de alimento. Eu lembro que ele gostava de alguns alimentos. Você vê a felicidade que ele tinha quando aquilo estava chegando no estômago dele. E é legal Uhum. também que depois que comia, baixava o farol, ele queria tirar a sonequinha dele. Então, Aham. é isso que você falou, né? Dá pra quem tem né, a gastro ali, o filho tem uma gastro, ou um parente tem, vê que é uma outra qualidade de vida, né? Sim, e esse é um ponto muito importante que você falou. Porque, na maioria das vezes, a gente não precisa suspender a alimentação por via oral, porque esse é um grande medo das famílias na hora de colocar gastrostomia, né? Ah, mas nunca mais vai comer pela boca? Depende, eu não sei qual que é. Depende da doença rara, depende da condição da criança, mas na maioria das vezes a criança continua com o que ela está comendo por via oral. A gente vai complementar, né? E é o que eu falo muito com as famílias, nutrição é diferente de alimentação. Às vezes essa criança pode estar sendo alimentada ali todos os dias, várias vezes ao dia, mas ainda assim isso não ser suficiente. Uhum. Porque às vezes eu tenho uma doença rara que acomete o sistema respiratório. Então, essa criança gasta muita energia, muito esforço ali o dia todo para respirar. Às vezes tem muita secreção, muita coisa. Então, ela vai gastar mais energia. Então, doenças musculares, por exemplo, um gasto de energia imenso. Uhum. Então, mesmo que ela coma várias vezes por dia, ela não consegue. Então, a sonda ela vai vir como um aporte. Isso é muito importante. E o que você falou da sonda naso, realmente a gente não consegue passar muita coisa no seu leite, porque o calibre é bem Muito fininho, fininho, né? né? E aí, quando a gente passa para gastrostomia, né, a gente tem essa facilidade, porque o calibre é maior, a gente consegue passar mais coisas. Então, dependendo, quando eu tenho pacientes com dieta mista, né, que a gente coloca às vezes um suplemento, mas a maior parte da dieta é caseira mesmo, com comida. Eu falo, então, vamos colocar uma castanha? Nossa, mas castanha? Pode? Pode, é só a gente adaptar da forma certa, claro, com orientação, fazendo o passo a passo correto. Pode. Então, aí eu falo, nossa, eu nem sabia que podia. Então, é isso, a gente colocar esses alimentos, né? A gente colocar a informação para a família, olha, pode passar isso, pode fazer isso. Claro, tudo seguindo um passo a passo, cuidados específicos. Essa criança não precisa deixar de comer. É importante que essa criança tenha o momento da alimentação com a família, né? Ela receba junto ali da família no horário do almoço, da janta, que isso seja compartilhado. Isso é muito importante. É tão legal isso porque o desenvolvimento da criança ela começa a mudar quando ela começa a ver um pouquinho de autonomia. Deixa eu colocar o leitinho aqui, a Uhum. comida na minha gastro, ou Sim. interagir ali. Ele, igual você falou, ele tá conseguindo pegar o alimento, trazer na boca. Tá, o Samuel gostava de pegar e jogar pra cachorrinho. Pegava, ela já jogava e ficava Sim. lá olhando pra ela comer. Porque assim, era uma interação que ele tinha. Sim. E ele, né, ele que tinha o lado direito dele todo paralisado, quando nasceu e desenvolveu igual ele se desenvolveu, isso fez parte. Então já pegava com a mãozinha direita, já jogava, já. Então isso é legal, né? Porque muitas vezes, aquilo que você falou, a gente está dando alimento, mas não está nutrindo. E Uhum. acho que a nutrição vai além da comida, vai da interação, vai do relacionamento, vai daquilo que a Sim. criança vai, né? Pelo diagnóstico dela, vai precisando dos nutrientes, mas é todo um contexto. E aí Uhum. cai naquilo que a gente volta falando, aquilo que a gente estava falando antes um pouquinho, tá dando autonomia para essa criança, né? Tá ensinando Uhum. para ela que ela pode, mesmo no dispositivo, ter uma qualidade de vida normal. A gente ia Sim. com o Samuel pro clube, levava a comidinha dele, ele comia, ele interagia ali. Quantas vezes a gente ia pro clube e dava alimentação na boca, porque ele interagia ali com a meninada, via todo mundo ali. De repente o Samuel comeu o potinho que a gente levava para ele inteiro.
Uhum, Mas exatamente. é E muito entra mais. nos mitos, né, Ah, também da gastrostomia, né? Ai, não vai poder sair, não vai poder. Não, gente, pode ir pro clube, pode ir ixi. pra A a gente ia tudo, praia. passeava com ele, tudo, mas por quê? Até para você que nos ouve, de repente tá com medo do seu filho ter, ou não sabe o que é, dá uma pesquisada, conversa com o seu profissional, com o médico, porque é qualidade de vida. Leva um lugar que faz a gente, né, ter uma vida normal. E eu falo sempre que não é porque eu tenho uma raridade, meu filho tem uma raridade, que eu não posso ter uma vida normal. E normal, eu falo sempre entre aspas, porque Sim, sim. né, a gente sabe que no normal é meio difícil de dar um conceito para ele. Mas uma vida normal, como eu digo, você pode ter, né, visitas na sua casa, você pode sair com o seu filho. Lógico, eu sei das raridades, tem uns que ficam direto ali no ventilador, não podem sair, mas a gente está falando assim de algo que vai além da alimentação apenas, né? Eu acho Sim. legal, né, quando você fala aí que é mais do que comer, é uma vida que a gente está dando para essa criança, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente estimular essa criança, mesmo que ela não possa comer ainda, né, pela boca, Uhum, né, suponhamos que seja um caso com gastrostomia que ainda não pode, geralmente uhum, colocou muito pequenininho, uhum, ainda não fez a introdução, né, dos alimentos, né, a introdução complementar, a gente estimular isso. Então, ela uhum, pode pegar uma fruta, ela pode cheirar, ela pode interagir, como uhum, você comentou, né, que era com Samuel. Então, uhum, é muito mais. A alimentação é social, uhum. né? É um ato Exatamente. social ali que a gente tem. Não é à toa que todas as nossas comemorações e reuniões elas são Aham, envolvidas com comida, aham, né? Então, por que não a gente trazer essa criança dentro das condições dela? E às vezes eu falo, por exemplo, algumas crianças têm restrições alimentares uhum, específicas, não podem com muitos alimentos, não podem com muitas coisas. E eu falo muito com as famílias, vamos pensar nesse lado social, na escola, em outras coisas que vai uhum. ter, né? Às vezes eu tive um paciente que a mãe falou: "Ah, tá chegando o aniversário, mas a gente não vai fazer nada". Eu falei: "Não vai fazer por quê? Se for uma questão, ah, não, mas porque a dieta tá muito restrita e tudo". Eu falei: "Não tem isso, a gente vai, você quer fazer a festa? O problema é só esse?". Não, a gente vai adaptar. E a gente adaptou, teve o bolinho, Olha que tudo legal. conforme o que a criança podia comer. Então, Aham, isso é muito importante, né? A gente ter esses momentos em uhum, família, ter essas comemorações, incluir, isso é uhum. inclusão, incluir essa criança. Eu lembro que. Eu não lembro quem que a gente estava conversando aqui. Eu falei exatamente isso. Se a gente criar uma bolha para o nosso filho, a gente priva ele de ter emoções, relacionamentos e o que é Sim. importante que é a vida. Eu respeito todo o cuidado que tem, lógico, a gente todo cuidado com o Samuel, a gente tá falando aqui de alimentação, mas ele era acompanhado por uma nutricionista, ele era acompanhado também por uma fonoaudióloga. A fono fez Sim. todo o teste para saber se ele deglutia, se isso não ia descer na via da tráqueo, Sim. nunca desceu na tráqueo dele. Então, isso a gente tinha todo o cuidado, é isso que nós estamos falando. É uma vida com responsabilidade também. Mas, muitas vezes eu vejo que as famílias têm medo de deixar o filho viver. Uhum. E a raridade física, ele vai se adaptar. O Samuel se adaptou. Ele tinha que fazer, né? Algumas Uhum. coisas. Eu lembro que até que atendia ele, a Andréia lá, quando ela entrou na vida do Samuel, foi outra. Porque ele começou, como é que faz isso, fez aqui. Ele começou a se desenvolver. Ou seja, a criança ela consegue viver. A gente não pode colocar na bolha. Sim. Eu acho que isso falou importante. A gente precisa do relacionamento. O relacionamento é vida para nós, nutre a gente em outras áreas que a nutrição, que a parte clínica, a parte ortopédica não vai fazer, mas o relacionamento ele é importante. Né? Por isso que quando a gente falou do Uhum. projeto, Jocasta, a gente falou, nós precisamos de alguma forma levar a informação, a gente precisa brigar por essa turma, mas a gente precisa de cuidar da família. Muito. Porque muitas Muito. vezes, sabe que, assim, lógico que você vai saber disso, né? Você já trabalha há muitos anos, a família adoece junto. E Uhum. o adoecer junto, a gente pega aquela criança que tem todo o potencial, né? Nós falamos de potencial Sim. para viver, para crescer, para se desenvolver. Esse potencial vai sendo, né, minado porque a família não tá legal. Eu Sim. queria, Jocasta, que você deixasse, né, uma palavra, né, para cada um que vai nos assistir aí, daquilo que você tem vivido, uma palavra mesmo de apoio, que eu acho que é importante. E, né, convido você que nos assiste aí a seguir a Jocasta, acompanhar o trabalho dela,
eu posso falar, a gente viveu e isso fez toda uma diferença para nós, o atendimento dela. Eu quero te agradecer aqui, né, ficar registrado o nosso carinho por você. Muito obrigado. Né, teve um papel extremamente importante, foi um divisor de água naquilo que o Samuel precisava. E você que nos segue, segue ela também. Se você tem alguma dúvida, manda ali uma mensagem, chama ela aí no direct ali, combina um horário para ser atendido. Você faz atendimento online também? Sim, sim. Atendimento online, você que está de fora. Porque aquilo que nós falamos hoje aqui não é apenas da alimentação, é uma nutrição para cumprir um propósito em alguém que tem um potencial. Eu gosto de dizer isso. Alguém, né, uma criancinha que tem um potencial, ser um adulto que vai se desenvolver. E o meu sonho, Jocasta, é que esse projeto chegue ao ponto de a gente conseguir ter um centro de formação para crianças, né, adultos, na verdade, vão ser especiais, independentes. Seja, como nós falamos aqui, a tecnologia poder ajudar e contribuir para isso. Eu queria que você deixasse uma palavra aí de motivação, né, de inspiração para a nossa turma aí. Sim, primeiramente eu agradeço muito, né? Eu sempre falo que todas as famílias que eu tenho hoje, eu sou muito abençoada porque todas as famílias são incríveis, assim, são pessoas muito queridas. E todos os pacientes que passam pela gente são inesquecíveis, né? E o Samuel foi um deles. E para as outras pessoas que estão nos assistindo, é aquilo que eu falei, né? Daquela famosa frase, diagnóstico não é destino, né? Eu recebo muitas famílias nesse momento do diagnóstico, e eu sempre falo, a gente vai falar tudo sobre a doença, vou te passar um material com tudo sobre isso aqui para você ler com calma, mas o mais importante, né, é você entender que isso aqui não define o seu filho, não define a sua criança. Então, a mensagem que eu deixo é essa, né? A gente olhar essa criança como um todo. O diagnóstico, ele não vai definir, vai ser assim ou vai ser assado. E a gente estimular e proporcionar o máximo para essa criança é o melhor caminho que a gente tem. Na alimentação não é diferente, que é o que eu falei, explorar as potencialidades dessa criança. Então, explorem muito os potenciais da sua criança com a alimentação, né? Claro, da forma que for possível, mas explorem, porque os resultados, eles são incríveis em todas as áreas. É isso aí. Muito obrigado, Jocasta, por atender nosso pedido. Né? Eu creio que enriqueceu muito o podcast, o seu episódio, trouxe ali para nós uma outra perspectiva. Eu creio que você que está nos assistindo, você vai poder, né, entender algumas coisas, talvez você, assim como eu, vai lembrar de algumas coisas e isso vai fazer sentido. E compartilhe. Pega esse episódio, compartilhe com o maior número de pessoas. Eu tenho certeza que alguém está precisando daquilo que nós falamos aqui. E conta, né, com a Jocasta poder te ajudar também, que eu tenho certeza, né, tem um coração grande e vai te ajudar muito. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Contamos com você no nosso projeto e eu sei que encontraremos outras vezes, né? Sim, com certeza. Não só para falar, mas também, de repente, para a gente criar algumas coisas. Nós falamos aqui coisa extremamente importante que eu acredito e que comum com você dessa opinião. Eu acho que tem muita coisa para a gente fazer e prover para essas famílias, né? Que estão precisando, como assim um dia eu precisei, mas a Marina, eu creio que a gente pode ajudar. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. E como eu sempre falo, todos nós somos famílias raras.